Boa noite, Boa noite. queridos irmãos em Cristo, a gente sempre fala, não é? Sejam muito bem-vindos à nossa casa, mais uma noite, para que a gente possa começar a semana muito bem. Tomara que vocês tenham tido a oportunidade de confraternização muito legal com a família de vocês, porque isso traz uma energia tão boa, tão gostosa, né? Uma confraternização, ela sempre advém de muito amor. E principalmente quando a gente fala de uma confraternização que levou todo mundo a dar uma olhadinha no porquê. Mas o que mesmo que foi essa Páscoa? E aí quando a gente pensa que Jesus ressuscitou, vocês têm dimensão do que seja ressuscitar? A gente reencarna e já acho que faz uma grande coisa, né? Tudo por obra do projeto divino. Agora Jesus ressuscitou. Que força é essa? Que além de ser o governador, o mentor do nosso planeta todo, consegue mover átomos de matéria, átomos, trabalhar com essa energia para recompor todo o seu corpo. Olha quanta sabedoria e olha quanta bondade quando ele se dispõe a olhar para nós, através dos nossos mentores, através da oportunidade da oração, através dos nossos guias espirituais. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade a Jesus, nosso mestre e amigo, que nos ampara o tempo todo por estarmos nesta noite. Hoje a chuva atrapalhou um pouquinho, aliás, para quem está pela live, meu Deus, eu pensei que Itapuã ia ser varrida do mapa hoje, de tanta chuva que caiu. Mas todos estão bem, que bom, tomara. E o meu boa noite especial também para quem nos segue através das lives do Facebook. Agora nós temos ainda uma amiguinha chamada Clarinha, que é o nosso avatar, que ficou uma simpatia. A nossa criadora digital foi muito feliz na escolha, né? Nós fizemos uma enquete que todo mundo adorou o nome. Então siga a Clarinha nas redes sociais, que você vai ter muitos informes da nossa casa. E será sempre uma alegria recebê-los aqui. Hoje eu trouxe até uma colinha, porque estou cheia de novidades. Novidades não, lembranças. Vocês já viram aqui a agenda passar? Mas nunca é demais falar que nas segundas-feiras, após a palestra, a gente tem o passe magnético e a continuidade de estudos importantes na casa. Nós estamos aí com uma iniciação à doutrina espírita e educação mediúnica, das 8 às 9 da noite. Todos são bem-vindos, independente do momento em que começarem, porque o conhecimento só agrega e faz a gente compreender o quanto é rica a doutrina espírita. Na segunda-feira também acontece o nosso atendimento fraterno, que é uma forma linda de acolher aqueles que nos procuram, não só com problemas individuais, com problemas íntimos, com angústias, mas aqueles que querem desabafar, aqueles que querem entender um pouquinho da sua espiritualidade, aqueles que estão... É tanta tribulação que falar com uma pessoa disponível a te ouvir, a te orientar, é maravilhoso. Nós temos aqui o seu Paulo, que é uma pessoa ímpar, de uma humildade, de um conhecimento. Então, usem e abusem dos nossos serviços. Eu vou aproveitar e vou deixar o nosso telefone da casa aí, para quem quiser agendar. Os atendimentos são nas segundas e nas terças-feiras, a partir das 18 horas. O telefone é o 47-999-693-5947. Então, 99693-5947. Eu falei isso ou pus um 9 a mais? Acho que falei certo. Lembrando também, falando em terça-feira e segundas-feiras, nós temos o nosso bazar a partir das 18 horas. Está sempre aberto, os preços módicos a R$3. E sempre lembrando que é o bazar que dá a sustentação para a nossa casa, para que a gente possa recebê-los com mais conforto, com mais tranquilidade aqui. A terça-feira também nós temos aí a noite de tratamento e cirurgia espiritual. Lembrando que essa casa está na mesma egrégora do Hospital Esperança. E aqui ocorre, essa noite é muito especial para nós, porque sob a tutela, sob a bondade, sob a batuta do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, que muito amorosamente nos permite essa realização, nós ficamos assim muito agradecidos. E eu convido aqueles que podem vir até a casa, ou aqueles que vão nos acompanhar via online, pela internet, porque o tratamento é à distância também,
que sempre se preparem, que na terça-feira não comam muita carne por conta da questão da energia, dos fluidos, que prepare a sua garrafinha d'água na hora da transmissão, que acontece às 19 horas, que procure evitar contendas, brigas, discussões, que pense muito em quem é você, que vibre em amor, que vibre no bem, que faça a sua oração e que se recolha a um lugar tranquilo, para que sim, você possa abrir as portas, para que do alto possam vir o tratamento necessário que você precisa. Também não quer demais falar que esse tratamento ocorre em termos de perispírito. Não é a matéria. A matéria cabe ao nosso médico, que estudou tanto aqui na Terra. Mas o perispírito, que é essa membrana que une o espírito e a matéria, é nela que acontecem as doenças, primeiramente. Depois, como um mata-borrão, a matéria absorve. Então, dito isso, vou fazer mais um convite nas quartas-feiras. Nós também estamos encerrando mais uma noite de estudo às quartas-feiras, das 18 às 19 horas, chamada Nos Domínios da Mediunidade, que está dentro da obra do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. A gente já está no capítulo 29, já está terminando, mas já vamos começar a engatar outro aí na sequência. Todos estão bem-vindos. Dito tudo isso, eu quero agradecer a presença do José Vitor, que hoje vai falar conosco. Seja muito bem-vindo, José Vitor. É sempre uma alegria a gente receber alguém que possa trocar informações conosco. A casa é sua. Peço agora a todos que relaxem, que elevem seu coração, que descansem a mente, que pensem em quantas coisas boas vêm do alto, por amor, por bondade, daquele que previu a nossa estada aqui, daquele que, ao permitir que a gente estivesse aqui, nos trouxe mais uma oportunidade para crescer moralmente, para crescer no amor, na caridade, no perdão. Então vamos aproveitar essa dádiva que é a vida. E vamos juntos construir um mundo melhor que está precisando tanto. Vamos vibrar sempre numa sintonia melhor, porque o mundo está precisando disso. O mundo está precisando de amor, de bem-estar, de pessoas boas, pessoas que pensem no bem. Convido-os a rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, convido agora o José Vitor para a palestra. Nem todos dizem Senhor, não é? Sim. Bem-vindo. Obrigado, querido. Boa noite a todos. Eu não sei se quem está no fundo vai conseguir me ouvir. Estão me ouvindo? A minha voz hoje está mais rouca do que de costume. Tomara que seja só rouquidão, né? Mas se sentirem alguma dificuldade de escutar, eu peço por gentileza que se aproximem, porque eu não consigo, né, avolumar, né, essa potência pequena que eu tenho de voz. Eu queria agradecer o convite da casa, né? Agradecer o carinho com que eu sou recebido aqui toda vez que aqui venho. Eu já peguei a aguinha, mas uma mais não tem problema, pode deixar, pode deixar. E também o remanejo que foi feito, né? Eu pedi para o Roberto, remaneja para mim, porque eu tive um problema de saúde na família, minha mãe teve um infarto e a gente precisa deslocar para lá, enfim. E eu pedi esse remanejo e esse aconteceu. Então agradeço ao Roberto, as pessoas que se envolveram, né, que manejaram, né, aquele palestrante que estava indicado para hoje. Então agradeço todo esse trabalho que a casa teve em virtude de um pedido nosso. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante.
Aliás, quando a gente fala de evangelho, é sempre interessante, né? E é muito mais que interessante. Diz respeito à nossa condução como espíritos cristãos. Então é importante que a gente tenha essa atenção para toda a fala e todo o exemplo do Cristo. A nossa irmã fez referência, né, ao momento que nós vivemos, agora, nesses dias de reunião, muita gente troca presentes, chocolates, enfim, mas a maior reflexão está contida, né, no íntimo de cada um de nós. O que nós estamos fazendo com tudo o que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é importante. Também gostaria de salientar que essa palestra é parte 2, né, de uma palestra que eu fiz recentemente aqui na casa, né, que eu tenho palestrado aqui com uma certa frequência. Se eu não me engano, foi em fevereiro. Então, dá sequência ao que a gente viu sobre essa vontade, que seja feita a vossa vontade, foi o nome da palestra anterior. E hoje nós vamos ver essa fala, né, do Cristo, que está lá no Sermão do Monte. E nós conhecemos o Sermão do Monte, geralmente, né, com relação ao capítulo 5, as bem-aventuranças. Mas o Sermão do Monte ele não se restringe somente ao capítulo 5. Ele se estende ao capítulo 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E esta frase do Cristo, inclusive, está no Evangelho, né, de Mateus, capítulo 7, né, que são advertências ou sinais do Cristo ou advertências a algumas questões que nós vivenciaríamos, né? Então, chamando-nos a atenção. Por que Jesus fala neste momento, né, derradeiro, quase que no final já, né, do Sermão do Monte? Senhor, Senhor, né, nem todos que dizem alcançarão o reino dos céus. Então, é um alerta para aqueles que desejamos o reino dos céus, que a gente, como espírita e como cristão, deve considerar que seja a paz interior, o equilíbrio, né, as bem-aventuranças morais que nós precisamos desenvolver em cada um de nós, para que tenhamos alcance pleno, né, de nosso potencial enquanto espíritos desejosos em praticar o bem. Mas a gente olha para esta frase de uma forma ainda como, na maioria das vezes, nós vimos a fala e o exemplo do Cristo. Muito superficial. Quase que externamente olhando, né? Como se nós não fôssemos adentrar o reino, né, se só disséssemos Senhor, Senhor. Não é mais ou menos isso, né? Tem algo mais a ser feito. E Jesus diz, exatamente complementando a frase, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, tem a vontade de Deus incutida nessa expressão do Cristo. E a gente precisa prestar atenção, como a gente vem comentando, naquilo que Jesus nos orienta e principalmente sobre a vontade de Deus, que muitas vezes passa batido sobre a nossa compreensão. E nós vamos fazer, então, do aspecto superficial, um aprofundamento sobre essa questão, que o Espiritismo nos embasa de uma forma esplêndida, porque cada palavra do Cristo, isso eu falei inicialmente, é um conteúdo de exploração infinita para nós enquanto espíritos imperfeitos. Então, de várias coisas que nós veremos aqui, dá várias palestras, seminários até. E é importante que a gente tenha consciência de que nós aqui não abrangeremos tudo. São pálidos, né? Pálidas reflexões, pálidos momentos de lucidez sobre o que a doutrina espírita nos esclarece desta fala do Cristo e sobre o que ela quer dizer para nós enquanto cristãos. Então eu conto com o auxílio de vocês, que aí nos encontramos, aqui sentados na sala, né? Os nossos amigos que estão, né, nos olhando de forma digital, que estão também nos assistindo, para que a gente possa reunir concentração, vontade destinada ao aprendizado e ao crescimento e às reflexões sinceras sobre nós mesmos. Tá bem? E eu não sei mais do que vós, apenas estou aqui à frente para orientar essas reflexões, e é o que nós vamos fazer a partir de então.
Quando nós fomos buscar esta frase, né, essa expressão, nós pensando no que Jesus havia falado no Sermão do Monte, e também sobre o que nós já havíamos falado no momento anterior, em esclarecer determinados pontos e buscamos as obras básicas, é óbvio, né? O Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno. Deixa eu passar que agora eu estou esquecendo que não é aqui que eu mando, o comando é lá, né? Então nós vimos algumas obras que eu trouxe aqui à tela para que todos possam, em casa, se quiserem, buscar e seguir as suas próprias convicções. O Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, também o Céu e Inferno, capítulo 7, né? Esse capítulo do Céu e Inferno, né? O Código Penal da Vida Futura, ele é importantíssimo para nós, se quisermos entender um pouco da nossa vida futura enquanto espíritos e a razão de estarmos aqui. A Gênese, capítulo 11, Pensamento e Vida, psicografia do nosso saudoso Chico, pelo Espírito Emmanuel. A Boa Nova também, do nosso Chico, pelo Espírito Humberto de Campos. E Obreiros da Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Então essas foram as obras que nos deram embasamento para esta reflexão da noite, como também da anterior. Por isso nós resolvemos fazer esta mesma orientação. E nós vamos entrar já de inopino ou diretamente no Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec captou exatamente a importância dessa fala do Cristo. E ele endossou isso de uma maneira que vale muito a pena nós refletirmos aqui juntos. Alguns pontos, vou deixar claro mais uma vez, sob o meu ponto de vista, né? Mas que estão no Evangelho. E tem muito mais lá. Pesquisemos. Então nós trouxemos alguns pontos que nós vamos analisar do Evangelho, no capítulo que nós já dissemos aqui, o capítulo 18, cujo título do capítulo é Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E ele vai trazer exatamente dentro desse capítulo... É para lá? Tem que apontar para lá. Até o final da exposição eu já me acostumei, né, a olhar para cá e apontar para lá. O item 6 que nós vamos trabalhar, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Esse é o título deste item 6, trazendo reflexão justamente sobre o que nós vamos aprofundarmos a partir de então, sob a visão de Kardec, orientado pelos espíritos superiores, né? Então, o que diz neste capítulo e o que diz na fala do Cristo lá no Evangelho de Mateus, em que não substitui a frase, mas complementa-a, que é o seguinte: Jesus então diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas aqueles que seguem a vontade do meu Pai. E eles então dirão, né, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Seus discípulos dirão, né? E aí nós podemos nos encaixar como os discípulos do Cristo nesse instante, porque nos dizemos cristãos. Então vamos começar a vestir essa túnica, né, de discípulos do Cristo. Porque é importante que a gente se coloque nesta pessoa para que a gente possa internalizar. Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não efetuamos milagres em teu nome? Então Jesus aqui também está se referindo aos seus discípulos naquele instante, porque eles haviam saído para essas práticas também, né? E nós, enquanto espíritas, cristãos, nós estamos neste caminho. Nós estamos neste caminho. Porque nós buscamos esclarecimento, mas ao mesmo tempo que a gente busca, nós encontramos pessoas no cotidiano que nos pedem luz. E nós, de bom coração, quando estamos, as damos, ou não. Mas estamos nos vestindo da túnica verdadeira do cristão? Ou estamos apenas enfatizando Senhor, Senhor, sem
praticar a vontade de Deus. Ou seja, nós estamos representando sermos cristãos ou estamos realmente sendo? Porque embora as nossas palavras direcionem aqueles que nos olham, mas são os exemplos que arrastam. As pessoas nos ouvem, mas elas com profundidade continuam nos olhando e acompanhando as nossas ações. E não são só as ações, nós veremos mais intimamente, né, sobre esse aspecto. Meu computador aqui não está dando, acho que ele está teimoso com essa história de eu não utilizá-lo. Mas Jesus ainda continua, né, dentro dessa expressão analisada por Kardec, a fazer mais observações. Ele vai dizer: então eu lhes direi, afastai-vos de mim, hipócritas, porque pratiqueis iniquidades, ou seja, falsas verdades, distantes da vontade de Deus. Então muitos vieram à terra e disseram o nome do Senhor, e em nome do Senhor fizeram barbaridades, coisas que nós queremos esquecer enquanto seres humanos. Não é verdade? Então a gente precisa prestar atenção nessa fala do Cristo, porque nós podemos arrastar humanidades. E além do mais, é muito interessante, né, que Jesus ainda vai implementar no item 7, ele vai dizer assim: aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que estrutura sua casa na rocha. Veio a chuva, os rios encheram, os ventos sopraram e a casa não ruiu. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as cumprem, e não as executam, são como um homem mau, cuja a casa foi estruturada na areia. Veio a chuva, encheu os rios, sopraram os ventos e levaram a casa. E Jesus vai mais profundamente, que ele vai dizer uma coisa sobre o que nós comentamos agora rapidinho, e que eu vou frisar aqui, porque ele ainda, e Kardec que está trazendo, né, sob orientação dos Espíritos, neste item do capítulo 18, tá? No item 6, no item 7 e no item 8, Kardec vai trazer, mencionando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 19. Aquele que violar, é uma frase do Cristo, uma expressão do Cristo, aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, é pior ainda, né? Aquele que viola tem um peso, mas aquele que, além de violar, ainda ensina a violar, e será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que o cumprir e ensinar. Né? Então nós temos a chave, né, e o segredo na mão. Mas nós temos que seguir as orientações do Cristo e que a doutrina muito nos esclarece a respeito desses pontos. E Kardec vai fazer uma alusão pontual sobre alguns itens que nós falamos aqui, que vão dizer respeito. Eu vou ter que acompanhar com vocês aqui, porque aqui não dá para ver, tá bem? Ele vai dizer então: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Todos aqueles que reconhecem Jesus, né, dizem Senhor, Senhor. De alguma forma, imaginando alguma obtenção ou não, dizem Senhor, Senhor. É uma coisa muito clara. Mas Kardec já vai na jugular. É interessante. Olha o que ele fala para a gente. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? É lógico, né? Como que eu vou chamar alguém de senhor, dizer-lhe mestre,
da boca para fora e não seguir-lhe os passos. É totalmente incoerente sob o ponto de vista, né, do aspecto do conhecimento e também moral. Não faz sentido nenhum. Então, é necessário que a gente tenha um comportamento, é isso que Kardec está esclarecendo, na direção dos ensinos do Cristo. Porque é necessário que se pratique. Não adianta eu me debruçar sobre as obras, não me adianta eu me debruçar sobre a história de Jesus, conhecer todo o cenário da crucificação, compreender o ressuscitar do Cristo, as reflexões profundas que ele faz na cruz, principalmente no último momento em que ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Porque é um testemunho do Cristo de perdão a todas as ofensas sofridas até aquele momento e de tudo que nós ainda direcionamos de forma equivocada sobre a verdade, construindo uma verdade íntima e obscura que nos leva a caminhos tortuosos, levando outras pessoas também, que ofendem a moral do Cristo e as leis divinas. Então é importante que a gente se atenha a não só conhecer, mas fazer o exercício. E não adianta a gente querer fazer o exercício amando plenamente, né? Porque lá a questão 886, a caridade como a entendia Jesus, é o BIP, né? Eu gosto de repetir para mim aprender, eu vou repetir aqui para nós todos refletirmos, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O perdão das ofensas é o mais difícil de ser feito. Mas os outros dois não são muito distantes disso também. Bondade para com todos. Mesmo com aquele que eu... Mesmo com aquele. Indulgência para com as imperfeições dos outros. A gente aponta, e Jesus nos alertou tão grandemente, né? Nós vimos o argueiro no olho de nosso irmão e não vimos a trave que está no nosso. Não temos indulgência. Nós costumamos aumentar, jogar focos de luz nas imperfeições alheias e não trabalhamos as nossas. Então não basta eu conhecer isso se eu não fizer o exercício, né? Mesmo que timidamente no início, mas isso vai ganhando corpo. Isso é que nem fazer academia, né? Aquele que faz um dia e deixa para fazer um mês depois, não desenvolve o potencial, né, dos músculos que pode desenvolver se fizer 2, 3, até 7 vezes na semana, exagerando, né? É ou não é? Moralmente falando, é um exercício também nós fazermos e cumprirmos os legados do Cristo e as leis divinas. Então é possível, e principalmente num ambiente que nos é muito comum a todos nós, por menor que seja e por maior que tenha sido construído, o nosso lar. É ali o verdadeiro laboratório de nossas almas e do nosso aperfeiçoamento. Ali estão os seres necessários para que nós desenvolvamos o nosso potencial espiritual e moral. Deus semeia, sem engano, a todos nós no lugar certo, no cenário adequado. E não há ombro pequeno que não possa suportar o que cada momento e cada espaço nos reserva. Mas vamos em frente aqui com Kardec. Serão seus discípulos os que passam os dias em oração, mais uma apertadinha, né? Resolve ficar só orando, né? E não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes. Resolve a gente ficar orando, 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 em estado de graça constante? Não. A gente precisa exercitar. Exercitar. Então a gente vai ver aqui repetidamente essa palavra. Exercício. Exercício. E mais uma vez, vai nos dizer: afastai-vos de mim, repetindo a frase do Cristo, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome. Nossa, nós estamos vendo isso hoje, 2026 anos depois.
né? Poderia, ou talvez seja, parente de alguns dos nossos níveis de relação. Quando um ser nosso está doente, enfermo, nós nos descontrolamos, nós perdemos o equilíbrio. E nós, se tivermos a fé consciente e fortalecida, nós direcionaremos as nossas atenções e pedidos a Deus e entregaremos a Ele. É ou não é verdade? Agora imagine uma família inteira dizimada pela guerra, pelos interesses cruéis em forma de ódio e fel, e em nome do Cristo, em nome de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque muito será cobrado a quem é dado, a mais é dado. E nós, enquanto buscamos conhecer o Cristo, nós estamos conhecendo essas verdades. E não tem mais como declarar ignorância. Nós conhecemos. E ainda vai dizer, em vez de secá-las, né? Em vez de secar as lágrimas, nós as provocamos. Para vós haverá prantos e ranger de dentes. Lei de causa e efeito, né? Lei de causa e efeito. Porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, isso é importantíssimo, gente. Isso aqui eu procuro estabelecer, e há muito tempo eu trabalho, vou dizer da forma que eu trabalho, porque é no Evangelho que está, no capítulo 18, repito, né? Porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Né? Poderíamos colocar ali, porque brandos já está pacíficos, né? Os que promovem a paz e não a guerra. Né? Os humildes, não os orgulhosos. E nós sabemos que é a chaga da humanidade, o orgulho e o egoísmo, né? E caridosos, BIP, nós falamos agora há pouco. Então, ali está o segredo de todo o ser constituído enquanto cristão ou não, compreendendo ou não, ali está constituída a essência de cada um de nós. Aqueles que nos distanciamos desses caracteres, nós estamos correndo por conta e risco próprio. Né? Nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo a nossa vontade enquanto espíritos guerreiros, enquanto odiamos, né? Enquanto provocamos choros, dores, enquanto orgulhosos e egoístas. E ainda nós veremos, eis por quê. Por que eu trouxe, que há muito tempo eu procuro refletir e trazer isso para mim? Porque olha só o que ele diz aqui, não é só para o indivíduo. Eis porque todas as instituições humanas, todas, sem exceção, este centro espírito, todo centro espírito, todas as instituições religiosas ou não, religiões privadas ou não, estão contidas nessas máximas: brandura, humildade e caridade. Humanas, políticas, sociais e religiosas. Portanto, engloba todas as instituições. Que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. É seguir a vontade de Deus. É estabelecer-se, estar estabelecido em solo firme, né, de crescimento e de direcionamento para construções saudáveis. Não somente para mim, mas para todos aqueles que estão em meu derredor e em todos os níveis de relação. Enquanto nós olharmos alguém que, em sua fala, em seu comportamento, e nós vamos avançar um pouco mais agora para o pensamento, no pensamento, divergindo destas virtudes, ele não está seguindo as orientações divinas e nem de Jesus Cristo. Está como qualquer um de nós que seguirmos de forma inadvertida os próprios passos e as próprias consequências que estamos assumindo diante das escolhas que estamos fazendo. Portanto, nós precisamos caminhar um pouco mais além do Evangelho, e agora nós vamos ver uma outra reflexão que é trazida na Boa Nova,
Porque é uma fala de Jesus que começa a direcionar as nossas reflexões para além... Só um minutinho, por favor. Se eu começar a gritar, vocês me avisem, já. Em casa eu estou falando e a minha esposa assim, não precisa gritar. Mas eu estou falando normal. É que a gente se empolga, né, e engrandece a voz, e eu não estou com toda essa bola, né? Já não sou de costume, ainda mais nas circunstâncias aí um pouco mais rouca. Mas vamos lá. Tem um relacionamento do Cristo, em seguida que ele chega em Jerusalém, que é contido nessa obra Boa Nova, que é trazida por Humberto de Campos para a nossa reflexão. É uma conversa de Jesus com um sacerdote do templo, né, em Jerusalém, Hanã. E aí, neste capítulo 3, primeiras pregações, Jesus está sentado e pelo seu magnetismo é atraído, né, por aqueles sacerdotes, e eles se direcionam o olhar para o Cristo, mas um deles não só direciona o olhar, ele vai na direção do Cristo e mantém um diálogo, né, que está nessa obra, a Boa Nova. E nesse diálogo, Jesus tem uma conversação breve, porque ele é inquirido, né, por Hanã, que diz, Galileu, que fazes em Jerusalém? Acho que eu não trouxe aqui. Não. Isso, não trouxe. Só trouxe umas pequenas falas para a gente fixar. Ele diz assim, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo, com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Né? Exatamente. Que venha a ser isso? Olha só a arrogância, né? Imagine quantas vezes a nossa prepotência não coloca em xeque essas verdades que nós acabamos lendo, ouvindo, que estão nos evangelhos. E ali era uma observação direta do orgulho. A nossa irmã lembrou muito bem, né? Do governador do orbe. Vejam só. Mas Hanã, óbvio, né? O seu orgulho jamais permitiria que ele visse isso, né? Mas olha só o que Jesus vai dizer. E é aí que nós queremos começar a trabalhar. E eu vou procurar ser sério nesse trabalho, porque nós temos prazo, né? Esse reino, olha só, esse reino não é um lugar circunscrito, não é um espaço que nós devemos trabalhar assim assado para lá estarmos ouvindo flautas e sons e comendo uvas e tomando vinho. Né? Eu que estou dizendo, não é obra, mas olha só, esse reino de Jesus é a obra divina no coração dos homens. Né? E aí o diálogo prossegue, mas o que eu vou pegar dessa fala é justamente o que é o reino de Deus. Segundo Jesus nos orienta, é a obra divina no coração dos homens. Nós sabemos que o coração é um órgão que pulsa, né, que alimenta o nosso organismo e o cérebro, mas na representação, o coração quer dizer sentimento. Concorda comigo? Então Jesus está falando aqui de quê? Sentimentos. Né? E no Evangelho, vai nos lembrar muito bem, eu acho que é no capítulo 8, vai trazer que no início o homem era só instinto. Depois, avançando e corrompendo-se, tinha sensações. Depurado e mais sensível, ele desenvolve os sentimentos. E é isso que nós estamos procurando, sair do campo das sensações. Sinto frio, sinto isso, sinto aquilo, sinto ódio, né? Desperta sensações, agressivas ou não, dependendo do estado do espírito, né? Para passar para o nível do sentimento. O que é o sentimento? É utilizar-se do conhecimento adquirido e experimentado. Porque por mais que eu conheça, em qualquer cadeira científica, se eu não fizer o exercício, eu não terei condições de executar na sua plenitude o aprendizado, né, teórico. Concorda comigo? É na prática que nós vamos desenvolver. Então é necessário que a gente desenvolva os nossos sentimentos, ou seja, a nossa consciência de observação e experimentação,
para que venhamos a corrigir em nós as sensações desagradáveis e contrárias às leis divinas. Né? A pessoa me ofende. O que nós aprendemos? Dai a outra face. O que nós fazemos ligeiramente? No trânsito, então, eu costumo usar o exemplo que esse é comum, né? Se a gente não faz gesto com as mãos, a gente fica esbravejando dentro do carro. Isso não é dar outra face. Isso é não raciocinar o aprendizado e não fazer exercício desse aprendizado na sua conduta. Nós precisamos fazer exercício na conduta para que o sentimento possa transformar-se lentamente. É lento o processo. Né? É um processo lento de aperfeiçoamento. Para que, no momento em que eu sofrer a ação, eu não execute como a maioria faz. Ou seja, nossa, Jesus ensinou assim, vá com Deus, né? E ainda, orai por ele. Senhor, livrai-o, né? Porque de fato a gente não sabe o que a criatura está passando, né? Pode ter alguém doente no carro? Sabemos lá. Façamos a nossa parte. E a cada um, segundo as suas obras. Então, sentimento. E é isso que vai nos modificar, não somente o comportamento, mas requer uma condição mais específica, e aí nós vamos aprofundando um pouquinho mais. Né? E eu gosto de fazer esse suspense, coisa boa, né? Eu gosto. Porque eu também estou exercitando. Né? Porque não é simples fazê-lo. Nós vamos ver então no Evangelho, capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. Olha, novamente falando de coração, né? Pureza de sentimentos. Aqui a gente já pode substituir, né? Já sabemos que coração é sentimento. Pureza, bem-aventurados que têm pureza de sentimentos. Né? Ser caridoso não é um sentimento mais puro? Né? Pureza de sentimento. E aí, nós veremos dentro do Evangelho, no item 5, pecado por pensamento, adultério. E Kardec também vai fazer uma reflexão para a gente sair do campo, né, da aparência. Como Jesus nos convida no início, nem todos que dizem Senhor, Senhor. Olha o que ele vai falar aqui. Né? Não sei se todos lembram, mas eu não vou ler aqui, para que nós possamos depois em casa buscar, capítulo 5, capítulo 8, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que Kardec vai falar. Ele vai dizer assim, pecado por pensamento, adultério. Lembram? Vou dar rapidamente. Não é só o pecado, o adultério não é só o pecado, ou a prática do adultério, entre os níveis de relação de casais. Mais ou menos isso que nos diz o Evangelho. Mas tudo aquilo que adultera o que é verdade. Adultério é tudo que adultera, ou seja, que não é verdade. E aí cai no campo das nossas reflexões e também comportamentos. E vamos ver? Olha o que ele diz. A verdadeira pureza não está somente nos atos, né? Naquilo que aparece. Está também no pensamento. Porque tudo, nós aprendemos na doutrina espírita, tudo começa onde? No pensamento. E é verdade, né? Se nós não pensamos, nós não falamos. Mas se eu penso e falo, a boca só fala o que está cheio, o coração. Não é verdade? Porquanto aquele que tem puro coração, nem sequer pensa no mal. Então aqui ele já está dando alguns estereótipos, né? Daquele que não pensa mais no mal. Ou seja, aquele que já ascendeu moralmente. Ele está caracterizando. É no final deste item, tá? Do item 5. Ele vai abordar. Porque ele vai falar do mal, do adultério, e vai dizer quais são aqueles que se enquadram com essas características. Repetindo, então, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração, ou seja, pureza de sentimento, nem sequer pensa no mal. Não pensa no mal. A gente não consegue entender isso, né? Se alguém aqui consegue entender isso, eu acho que está no plano espiritual, nos auxiliando nos trabalhos da casa. Porque fisicamente, seres imperfeitos como nós, estamos ainda nessa condição agora. A maioria de nós.
Em resumo, naquele que sequer concebe a ideia do mal, já há processo realizado. Mas, aqui que nós nos enquadramos, ó. E o meu ponte está bem fraquinho. Naquele a quem essa ideia acode, ou seja, vem o pensamento, mas que a repele, não. Não vou responder de forma alguma a essa agressão. Vou fazer como Jesus me ensina, dar a outra face. Há progresso em vias de realizar-se. Ou seja, está num processo de progresso moral. Está em realização. Não está completo como o primeiro. Mas ainda há aqueles que finalmente pensam no mal e nesse pensamento se compraz. O mal ainda existe na plenitude de sua força. E ainda complementa. Mesmo que o mal não se conclua, o pensamento e a vontade eram de realizar-se. Se não se deu, foi por motivos exteriores. Mas a criatura que pensa em executar o mal, o executa. E aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Tudo bem, então, vamos lá. O trabalho está feito. Qual que o trabalho está feito? Que não precisa mais reencarnar. Né? Naquele que não pensa mais no mal. Nos outros dois, no outro, ou poderia dizer nos outros, está por fazer-se. Então nós estamos e temos que ter essa consciência. Não somos perfeitos, estamos no exercício de aperfeiçoarmos. Né? Estou acelerando um pouquinho para não descumprir o horário, tá bem? Mas se ficar muito rápido, me chamem a atenção. Se tiver alguma dúvida também, tá bom? Vamos um pouquinho mais para frente. E agora, só para me localizar aqui. Gente, essa obra que eu acabei não trazendo ela porque eu não tenho. O Brilho da Vida Eterna. Eu mencionei no último encontro, não tem como não mencionar, é sequência, a gente já falou. Mas ela traz riquíssimos fatos, né, e dados sobre o nosso comportamento espiritual. Né? Então é importante que a gente olhe essa obra, busque lê-la e internalizá-la, porque tem muitas orientações ali para o nosso amadurecimento moral. Muitas. É uma obra de Chico Xavier, psicografada, né? Por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, e é uma das várias obras. E eu peguei especificamente o capítulo 8 e o capítulo 10, porque o capítulo 8, ele traz treva e sofrimento, o nome do capítulo. E é justamente o que nós estamos atravessando, treva e sofrimento, sabe? E nesse momento, quando a gente lê a obra, nós veremos que os espíritos de escola têm programas efetivos e constantes de vinda ao orbe para socorrer aqueles que estão nessa condição. Então, quando nós estamos nessa condição, nós estamos recebendo socorro, não tenho dúvida disso. Nosso Senhor não deixa ninguém desprovido de atendimento. É isso que a obra deixa claro, e é isso que a doutrina deixa claro. Né? E a gente precisa reforçar isso. E ali, vendo a história, a gente vê como é que isso se executa. É uma equipe montada, né, pelo padre Hipólito, com André Luiz, mais Jerônimo, enfim, para uma casa que é itinerante. Né? É uma casa que a gente fala casa, mas na verdade dá para entender que é uma nave, né, que vem em atendimento às esferas mais próximas da Terra, mais ligadas à nossa materialidade, né? Aonde eles vão levar socorro às furnas, né, aos precipícios, com situações desagradabilíssimas e tenebrosas. Os seres sofrendo as consequências das suas escolhas, porque estão com a mente naquela condição de promover o mal e ficam cerceados por ele. A construção psíquica é formada por eles, daquele ambiente. E a espiritualidade desce então essas furnas em equipe para socorrer aqueles que já começam a acender uma certa luz,
e nós veremos daqui a pouco como é que funciona. Então eles montam uma equipe, vão em atendimento, e tem uma figura, por isso que eu trouxe o capítulo 8, porque lá fala desse diálogo, que é um homem que se apresenta numa aparência gigantesca e discute com o padre Hipólito enquanto ele faz uma pregação do Evangelho. Né? A história do homem rico e Lázaro. Lembram? O homem rico e Lázaro? Né? Que ficava esperando as migalhas da mesa do rico, e depois os dois desencarnam, e quando ele desencarna, ele vê Lázaro no seio de Abraão e ele passando dificuldades, queimando no fogo. É isso que conta, enfim, encurtando, para vocês não ficarem muito distantes dessa passagem. Então ele está falando isso lá, para aqueles que estão nessas furnas, para ouvir. E esse homem zarrão começa a ofender: saiam daqui, seus desprovidos, não cremos em Deus, nós temos a nossa própria crença, e os mais diversos impropérios, que não dá nem para a gente, né, falar em público. Então, ofensas gravíssimas. E ele continua, e depois esclarece. E com aquela palestra naquele momento, imagine, aqui eu estou fazendo uma exposição, todos prestando atenção, né, nos olhando e refletindo e auxiliando com as suas energias. Agora imagine, você falar para um monte de gente que não quer ouvir nada, com raríssimas exceções. E aí eles começam a formar bolas daquele lodo fétido e começam a jogar na equipe. E aí é formada uma estrutura psíquica que protege, né, energeticamente essa equipe, e ele continua a falar. Então tudo isso acontece para atendimento, gente. Para vocês verem, eu gosto de falar isso porque a gente pensa que é passe de mágica, né? Não, a espiritualidade movimenta a força que nós veremos agora, né, daqui a pouco. E o homem zarrão ofende. Mas depois, lá no capítulo 10, depois de toda essa instrução, é sabido que, no capítulo 10, haverá o fogo purificador. É uma projeção do alto que vem como os raios de tempestades, né? Ou seja, as descargas atmosféricas, né, Maurício? Nós trabalhamos na área de energia, a gente conhece muito bem que isso causa um problema na rede elétrica, né? Eles desfazem miasmas. Né? As atividades, então, atmosféricas, os raios, eles desfazem os miasmas construídos por quem? Por nós. Quando temos maus pensamentos, isso cria uma atmosfera densa que impacta na absorção das energias vindas, né, do plano espiritual, como também mina aqueles que querem promover o bem. Então, por isso que a espiritualidade promove, muitas vezes, essas tempestades para que dizimem esses miasmas, como são chamados. Miasmas. Então, o fogo purificador não é um fogo, como a gente imagina no plano espiritual, igual ao nosso, mas é como se fossem esses raios, que só atingem os pontos básicos aonde precisam ser atingidos. E eles vão desfazer todos aqueles miasmas. Porque lá nesse ambiente, a gente vai ver na obra, tem monstros, tem de tudo que a possibilidade da mente humana pode criar. Que a gente vê em filmes. E a gente começa a... Opa, esse aí deve ter andado por lá. Mais ou menos assim, né? Então, quando acontece fogo purificador, é montada uma equipe para receber aqueles que se arrependem. Que se arrependem de fato. Porque eles vão apresentar aqueles que se arrependem areolados de luz. Então, quando nós desenvolvemos o arrependimento pelos atos equivocados cometidos, de fato arrependimento, não é arrependimento de mentirinha, né? Ah, eu me arrependo, mas fica cobrando a pessoa, né? Ou, ah, não, que Deus tome conta, que Deus castigue, né? Eu perdoei, mas o arrependimento de fato. Isso, segundo está na obra, forma uma auréola no perispírito daquele que desenvolve esse sentimento primário para a recuperação, né? Para sair da animalidade moral. Então, fala dos aureolados de luz. Então é criada uma equipe para recebê-los. E é preciso que eles tenham esta visão para ver os aureolados. E aqueles que não têm a auréola não entrarão na nave ou na casa. Não entrarão na casa. E aí, muitos vêm. Senhor, Senhor, né? Deixe-me entrar.
Eu sou de Deus, eu acredito em Deus, mas não apresentava essa auréola. Então, é como Jesus assim descreve. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Naquele momento, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão na casa para começar a recuperação de fato. E quem aparece? O homenzarrão, que estava todo, cheio de status, de poder, incentivando a massa que o seguia, com fervor, apresenta-se humilhado. Por favor, deixe-me entrar. Eu creio em Deus. O que vocês acham que aconteceu? Ele não entrou. Não entrou. Muitos de nós, muitas vezes, só buscamos o socorro, ou só buscamos a Deus, quando estamos aflitos na nossa vontade. É ou não é? Lembramos de Deus quando estamos necessitados. Mas o que temos no nosso histórico? Contempla sermos atendidos? A gente precisa ser coerente, né? Finalizando, eu gostaria de trabalhar uma questão para a reflexão mais profunda de todos nós, mas num outro espaço, porque aqui não vai dar tempo mesmo e não tinha essa intenção para a gente refletir com tamanha profundeza. Essa obra, a Gênese, ela traz no capítulo 14, que o capítulo 14 ele fala sobre os fluidos. E a Gênese vai trazer no capítulo 14, que eu já deixei marcadinho aqui para não perder muito tempo, a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Esse é o título. Tá? Item 13. Por favor, aqueles que tiverem a obra, se não tiverem, busquem e reflitam sobre o que nós vamos ler agora. Porque isso explica todo o movimento e toda a conexão entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Porque quando nós falamos de espírito, olha o que é dito aqui. Os fluidos, começa assim, os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Vou repetir. Os fluidos espirituais. Vamos gravar? Os fluidos espirituais. Fluidos espirituais constituem um dos estados do fluido cósmico universal. É um dos estados. São, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Então, assim como nós temos a nossa atmosfera, que nós respiramos, que nós nos relacionamos, os espíritos têm a sua atmosfera, que é chamada fluidos espirituais. É como o ar para nós que respiramos. Certo? Mas, se é dos espíritos, o que eu tenho a ver com isso? Deixa para os espíritos? Aí que está nosso engano. Todos nós somos espíritos, encarnados ou não. E todos nós movimentamos os fluidos espirituais. Todos nós. Quando pensamos. E é tão verdade isso que ele vai trazer na própria obra um exemplo de um homem que arquiteta uma morte de uma pessoa que com certeza ele detesta. E essa morte é plasmada no mundo espiritual, com todos os detalhes traçados pela mente e pelo pensamento daquele que o gera. Então, se eu penso mal de alguém, o mal já se estabeleceu no fluido espiritual. E é por isso que as atrações anímicas, se realizam. É por isso que os fluidos atraem os espíritos que pensam como eu, porque eles visualizam aquilo que eu pensei. Aqueles que têm a capacidade mediúnica de ver, visualizam. E os espíritos todos, porque estão no mundo espiritual, nesses fluidos espirituais, eles visualizam. Por isso que eles se aproximam. Mas a base de tudo, que é o segredo da nossa evolução, é o nosso pensamento e vontade. Porque são, como diz na obra, a mão de nós que estamos na matéria, que constituem aquilo que nós queremos realizar.
Então é a minha vontade e a minha forma de pensar é que vai constituir aquilo que eu penso. Ou seja, é eu lutar contra as más inclinações, para que eu doutrine, para que eu estimule os bons pensamentos e extinga o homem velho que habita em cada um de nós. Porque, do contrário, o mal está estabelecido. Se eu pensar mal de alguém, se eu desejar o mal de alguém, esse mal já se plasmou no plano espiritual. E as consequências serão alcançadas por aquele que assim o pensa. Portanto, não basta dizer Senhor, Senhor. É necessário que nós busquemos cumprir as leis de Deus, fazer a vontade de Deus. Que essas pequenas reflexões possam nos ajudar nesse sentido. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Devolvo a palavra para a nossa irmã. Obrigada, José Vitor. Convido agora o pessoal para o